Fala galera, essa é a nossa última parte do curso de teoria comportamental, onde a gente vai falar sobre a apreciação crítica da teoria comportamental. Então a gente vai olhar os principais pontos dessa teoria e vai ali analisar esses pontos de uma maneira um pouquinho mais detalhada, digamos assim, tá? Então a gente vai começar. Eu dividi essa última parte, né, em 3 partes. Essa é a parte 1. São 9 tópicos, eu vou abordar 3 nesse, 3 na próxima e 3 no último, né? Então vamos começar então a entender o que vem a ser de fato aí essa apreciação crítica da teoria comportamental. Por onde a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai começar é nesse ponto aqui, ênfase nas pessoas. A teoria comportamental, ela foi uma teoria que focou nas pessoas. Isso você já deve ter entendido até aqui. Mas vamos falar algumas coisas sobre esses pontos, só para você relembrar, tá bom? Então, dentro da teoria organizacional, dentro da teoria comportamental, perdão, ela vai focar nos aspectos comportamentais e dinâmicos. Então já começa por aí. Quando você olha para a teoria comportamental, você vai olhar para uma teoria que buscou entender os comportamentos do indivíduo dentro da organização. E como ela buscou entender esse comportamento do indivíduo, ela não é uma teoria estática, parada, ela é uma teoria dinâmica. Porque os seres humanos, nós seres humanos, somos seres dinâmicos. Outro ponto interessante de entender da ênfase das pessoas da teoria comportamental é que ela é uma teoria que traz uma roupagem mais democrática e humana. Então, você tem ali uma teoria que, de fato, vai olhar para o ser humano não como uma máquina, não como uma peça de uma engrenagem, mas como alguém que tem desejos, vontades, comportamentos. E por isso é uma teoria que aborda a organização, as pessoas da organização, de forma mais democrática, quer ouvi-las, quer incentivá-las, quer motivá-las. E um outro ponto é que, para a teoria comportamental, as pessoas são o ativo mais importante, ou seja, são as pessoas que, de fato, para essa teoria, têm que ser valorizadas. É preciso prestar atenção no comportamento delas dentro da organização. E não no comportamento da estrutura, da hierarquia, da coercitividade, não. Mas sim no comportamento das pessoas. E aí a gente tem aqui um ponto interessante, que é uma crítica dentro dessa análise de ênfase nas pessoas, que é o seguinte: para muitos teóricos, a teoria comportamental ela tem uma palavra até estranha de falar, né? Psicologização demais em alguns aspectos. Psicologização, quer dizer, muitas vezes essa teoria simplesmente quis voar demais nos seus pensamentos, nas suas ideias, caracterizar demais certas coisas, e para alguns isso é um exagero, como por exemplo, essa teoria tenta dividir os participantes da organização entre racionais e não racionais, tenta dividir os participantes entre eficiente e não eficiente, entre satisfeitos e insatisfeitos. Então, esse rótulo que a teoria tenta dar para algumas condições de participantes, para muitos pensadores, é algo completamente exagerado. É como se ela estivesse querendo botar uma psicologia aqui muito além do que deveria se propor a tentar explicar. Então, esse é o primeiro ponto aqui, o primeiro aspecto, quando a gente começa a olhar a teoria comportamental de uma maneira mais crítica. Essa ênfase nas pessoas e observando aqui esses detalhes que eu acabei de falar. Agora nós também temos um outro ponto, que é o tipo de abordagem. Se você for analisar bem a teoria comportamental, você vai ver que ela é uma teoria que é mais descritiva e explicativa e menos prescritiva e normativa. Alan, o que é isso? Presta atenção. A gente já estudou isso aí em outros cursos dentro do nosso curso maior de TGA, mas é bom entender que as teorias anteriores, como por exemplo a teoria científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, elas tinham como premissa tentar passar uma receita de bolo para que em determinadas situações da organização, da administração, fosse aplicado aquilo ali. Então quer dizer, olha, se acontecer isso, faz isso. Se acontecer aquilo, faz aquilo. Isso é um método prescritivo. É quando uma teoria tenta prescrever condutas, normas, regras
para que o administrador, quando se depare com determinada situação, aplique essa receita de bolo e resolva o problema. Porém, a teoria comportamental não tenta ser assim. Ela não tenta passar um caráter prescritivo, não em sua maioria. Lógico, todas as teorias têm um pouco de caráter descritivo e explicativo e prescritivo e normativo. Só que algumas têm a predominância maior de um desses lados, e o caso da teoria comportamental é que ela é predominantemente descritiva e explicativa. Ora, Alan, mas se prescrição e normas, né? Se é prescritiva e normativa é passar uma receita de bolo para o administrador executar em determinadas situações que ele se encontrar, então o que vem a ser descritiva e explicativa? Ora, é basicamente você se preocupar em simplesmente descrever uma situação como ela está ocorrendo. Por exemplo, eu vou olhar, a teoria comportamental não olha para as pessoas. Então, se eu sou um líder, se eu sou um chefe, eu vou tentar olhar para essas pessoas de forma individualizada e tentar descrever, explicar o comportamento delas. Porém, eu não consigo prescrever uma receita de bolo para que elas façam todo o tempo. Por isso que a teoria comportamental tem esse caráter descritivo e explicativo. Ela olha para o que acontece dentro da organização, a teoria comportamental, e então tenta explicar, tenta descrever, está acontecendo isso é assim, isso é aquilo outro, porém sem passar uma receita de bolo do tipo, se acontecer isso, faz aquilo, se acontecer aquilo outro, faz aquilo outro, ok? Então essa é uma explicação sobre esse caráter aí da teoria comportamental. E aí a gente tem aí que dentro dessa teoria existe uma riqueza conceitual incrível e impressionante. A teoria comportamental, ela foi uma teoria que trouxe muito conceito rico, bom, que faz a pessoa refletir. Conceitos de motivação, como, por exemplo, a hierarquia das necessidades de Maslow, conceito de fatores higiênicos, né, de Herzberg, fatores motivacionais, conceitos de administração, como é que se administra, quais estilos de administrar. São conceitos riquíssimos, mega importantes. Repare que esses conceitos tentam descrever como a coisa acontece, não tentam prescrever uma regra de como tem que ser. Né? Então, existe uma riqueza muito grande. Se você for parar para pensar, com certeza você, antes de estudar isso aqui, já deve ter ouvido falar da teoria das necessidades de Maslow, da teoria dos dois fatores de Herzberg. Mesmo que você não conhecesse, é muito provável a chance que você já tivesse ouvido falar. Por quê? Porque a teoria comportamental é uma teoria que é uma das que mais se destacaram, os conceitos foram mais além do que a maioria das outras, né? Então, por isso, normalmente você já ouviu falar de muita coisa que foi dito dentro dessa abordagem teórica. E aí, agora tem uma crítica para a gente fazer a ela, que é o seguinte, né? Qual é a crítica? Existe uma maior dificuldade de aplicação dessa teoria. Existe uma maior dificuldade de aplicação. Opa, passei aqui sem querer, vamos lá. Como assim? Bom, quando você tem uma teoria que tem um caráter prescritivo, normativo, essa teoria passa uma receita de bolo, né? Como, por exemplo, a teoria científica. A teoria científica parava para analisar o comportamento do trabalhador, então dizia, olha, você vai fazer assim, assim, assim. A partir de agora você vai trabalhar assim, assim, assim. A teoria clássica, por exemplo, tentava analisar a estrutura da organização e dizer, olha, se a gente aplicar esses princípios aqui, de disciplina, autoridade, hierarquia escalar, hierarquia de, enfim, comando, se a gente aplicar isso aqui na estrutura da organização, então essa vai ser a melhor maneira de lidar com a situação. Então essas teorias tentavam prescrever algo que deveria ser feito. E isso, então, basicamente, quando você tem uma receita de bolo, você vai lá e aplica aquela receita. Então é fácil aplicar a uma norma, uma regra, se a teoria dá embasamento para a aplicação. Mas como a teoria comportamental não dá esse embasamento para a explicação, então o que acontece? Acontece o que deveria acontecer. A pessoa tem dificuldade, o líder que se baseia nessa teoria tem dificuldade de aplicar o que ele aprende. Quer dizer, por exemplo, se eu te digo que existe a teoria das necessidades de Maslow, e aí você tem as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, lá. Eu estou só descrevendo que existe uma necessidade e quais são essas necessidades. Eu estou descrevendo e estou explicando. Agora eu te pergunto,
como pegar essa descrição que eu acabei de falar das necessidades de Maslow, que eu acabei de falar, né, da hierarquia das necessidades, como pegar isso e aplicar na prática numa organização. Então, a teoria comportamental não passa uma receita de bolo para se fazer isso. E se você olhar para tudo que a gente estudou aqui, também não há uma receita de bolo para como se fazer isso. Como, por exemplo, tem um autor que a gente falou na última aula que ele fala, se eu não me engano, é Noel Tite, né? Noel Tite, alguma coisa assim. Tem uma parte que ele fala que tem que ser didático, que tem que ter metodologia. Ok, mas como ser didático? Como ter uma metodologia? Como contar uma história? Então, quer dizer, é difícil aplicar a teoria comportamental, embora ela seja rica nos seus conceitos. Compreendeu? Legal. Então, vamos lá, vamos para o último ponto dessa primeira parte da aplicação crítica, né, da teoria comportamental. Então, o que acontece? Existe também uma nova filosofia administrativa. Basicamente, ela vai fazer uma crítica ao esquema autocrático, que é o esquema de autoridade e obediência. Como assim, Alan? Olha só, se você for analisar as teorias anteriores, se você for analisar a teoria clássica, teoria científica, teoria das relações humanas, teoria neoclássica também, teoria burocrática, você vai ver que há um certo apego à autoridade e obediência. E quando a gente estudou nas últimas aulas, você aprendeu que, para muitos autores da teoria comportamental, a autoridade ela tem que ser aceita pelo subordinado. E já nas outras teorias, não. A autoridade está no cargo, a pessoa que tem autoridade manda e quem está embaixo obedece. Então, nessa teoria comportamental, vai fazer uma crítica a esse modelo, né, de autoridade, obediência, hierarquia escalar. Essa crítica vai acontecer. E aí, olha só, a gente tem um novo ponto que é justamente um novo conceito democrático e humano, porque a partir de agora, então, a filosofia de trabalho administrativa dessa teoria comportamental é simplesmente olhar o lado humano da organização e fazer com que esse lado humano se sinta bem, satisfaça as suas necessidades. E para isso eu tenho que escutá-los, eu tenho que ser democrático, eu não posso ser autocrático, né? E aí essa nova filosofia acaba vindo com a teoria comportamental, que é a mesma filosofia da colaboração e do consenso. A partir de agora, o importante é que as pessoas que estão numa organização comecem a colaborar entre si, que elas comecem a fazer parte de uma equipe de trabalho, de um grupo que realmente faça diferença colaborando, sendo mútuo. Essas pessoas conseguem ter uma maior participação, então, dentro disso aí, né? É como a gente viu até em alguns estilos de liderança, que é o estilo participativo, né? Então, o que acontece? É uma nova filosofia, é uma nova maneira de pensar. A partir de agora não é mais individualizado, não é mais manda, obedece. Agora as pessoas têm que colaborar para que a coisa funcione. Isso é muito interessante. E aí a gente traz algumas condições satisfacientes, que são condições para que as pessoas se sintam satisfeitas na organização. E aí ele vem trazer delegação. Para uma pessoa se sentir satisfeita, ela precisa receber uma responsabilidade. É preciso ser delegada a ela uma responsabilidade, porque aí ela vai se sentir satisfeita. Outro ponto, grupos e equipes semi-autônomas. Então seria interessante que, para que as pessoas se sintam satisfeitas numa organização, segundo a teoria comportamental, essas pessoas elas participem de grupos que quase não são mandados. Por isso aquela ideia de colaboração. Então são grupos que basicamente se autogerem. A gente tem uma ideia de um conceito muito bacana de administração que é de equipe autogerida. Então é uma equipe e essa equipe não tem chefe. Eles mesmos colaboram entre si e fazem o que precisam ser feitos. Isso acaba sendo algo mais rápido, né? Acaba fazendo que as coisas sejam mais rápidas, embora em algumas situações acaba que não é tão legal assim. Mas isso aí é outra história para outra aula. Vamos lá. Enriquecimento do cargo. Então, a teoria comportamental vem dizer que para uma pessoa se sentir satisfeita, por isso é condição satisfaciente, o cargo dela precisa ser rico, ou seja, ela precisa fazer algo que seja um desafio para ela, que tenha um significado, ela precisa ver sentido naquilo. Mais uma ideia que a teoria comportamental vem trazer. E um outro ponto mega importante é o feedback retroativo, que basicamente diz que as pessoas elas querem ter o feedback do que elas fazem. Elas querem receber um elogio. Ah, tá aqui, ó, isso que você fez foi bacana, foi legal.
ou elas querem receber uma crítica, né? Ó, isso que você fez aí não foi legal não, meu amigo. Isso aí você pode melhorar. Então, uma crítica construtiva. Então, esse feedback retroativo é uma condição para fazer as pessoas serem satisfeitas no seu trabalho dentro da organização, segundo a teoria comportamental. E aí a gente tem o último ponto, que é o treinamento e desenvolvimento, que basicamente, para a teoria comportamental, as pessoas precisam ser treinadas, desenvolvidas, para que elas cresçam dentro do seu trabalho. Beleza? Então, basicamente é isso, essa primeira parte. São os primeiros 3 pontos, que é uma análise, uma apreciação mais crítica dessa teoria. E aí a gente vai continuar falando de outros pontos, né, na próxima aula. Então a gente se vê até lá.